Você já imaginou que um simples deslizar de dedo pode ser o último ato de sua vida? Eu nunca pensei nisso até aquela noite. Quando a polícia chegou ao meu apartamento, tudo o que encontrou foi um corpo estendido no chão. O meu corpo e um celular, ainda aberto no Tinder. A tela brilhava, como se esperasse por mais um jogo, mais uma vítima. Eu queria apenas uma chance. Uma última tentativa de fuga da solidão que me consumiu. Mas não sabia que naquele momento, eu estava entrando em um jogo que não tinha como vencer. Eles disseram que foi um encontro comum, que nada indicava perigo. Mas eu sei a verdade. Eu senti o olhar dela me perfurar, senti o medo crescendo dentro de mim, mesmo antes de perceber o que estava acontecendo. Ela não era apenas uma mulher misteriosa no aplicativo. Ela era uma caçadora, e eu, o alvo perfeito. Quando a noite caiu, tudo mudou. Mensagens surgiram a chegar, ameaças veladas, sugestões digitais que invadiram meu mundo. A sensação de estar sendo seguido tornou-se real, palpável. Eu tentei fugir. Tentei apagar cada traço da minha vida, mas era inútil. Agora, enquanto a polícia revira meu apartamento, eu me perguntei: quantos antes de mim já caiu nessa armadilha? Quantos outros jogos terminaram assim, com um corpo no chão e uma mensagem sinistra na tela? Mais um jogo perdido. Essa é a minha história. E se você achar que isso é apenas um alerta, espere até ouvir o que aconteceu antes daquele último encontro. Meu nome é Lucas. Tenho 29 anos, trabalho em uma empresa de tecnologia e até aquele momento minha vida era uma rotina sem surpresas. Trabalho, casa, poucas saídas e uma solidão que parecia se aprofundar a cada dia. Eu não era exatamente o tipo de cara que as mulheres procuram, e os encontros que tive antes eram, na melhor das hipóteses, decepcionantes. Foi por isso que, numa noite qualquer, cansado de esperar que algo mudasse, decidi dar uma última chance ao Tinder. Apaguei o aplicativo meses antes, mas a solidão me fez baixar de novo. Pensei, só mais uma tentativa, se não der certo, paro de vez. Foi quando ela apareceu. O perfil dela era diferente. Fotos que obviamente tiradas por um profissional, um sorriso enigmático e uma descrição curta, quase um enigma. Procuro alguém que saiba o que quer. Algo naquele mistério me atraiu imediatamente. Começamos a conversar, e ela parecia saber coisas sobre mim que eu nunca contei a ninguém. Pequenos detalhes como o meu café preferido, o nome do meu cachorro que eu nem mencionava nas redes sociais. Eu não sabia se aquilo era charme ou algo mais sinistro, mas uma curiosidade falou mais alto. Marcamos um encontro para aquela mesma semana. Eu estava nervoso, mas também animado. Talvez finalmente aquela fosse a chance de mudar minha história. Mal sabia eu que, ao aceitar aquele convite, estava abrindo a porta para um pesadelo que mudaria tudo. Para sempre. E foi assim que tudo começou. O dia do encontro chegou rápido demais. Eu me preparei com cuidado, tentando controlar aquele frio na barriga que misturava ansiedade e um pressentimento estranho. Cheguei ao restaurante, um lugar elegante, pouco iluminado, perfeito para um encontro que prometia ser especial. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Ela apareceu exatamente na hora marcada. Vestia um vestido preto simples, mas havia algo no jeito que ela andava, no olhar fixo, que me deixou desconcertado. Seus olhos eram intensos, quase hipnóticos. Ela brilhava, mas não era um sorriso comum. Era como se escondesse segredos, que eu ainda não podia entender. Durante uma conversa, ela parecia saber demais. Comentei sobre detalhes da minha vida que eu não havia compartilhado, como se eu observasse há muito tempo. Perguntas sutis que me deixavam desconfortáveis, mas eu tentava ignorar. Algo dentro de mim dizia para sair dali, mas eu estava preso, atraído por aquela mulher misteriosa. Ela falou um pouco sobre si mesma, sempre desviando do assunto com um ar enigmático. Quando eu tentei aprofundar, ela respondeu com um sorriso frio e um olhar que parecia avaliar cada palavra minha. No meio do jantar, senti um arrepio. O ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse mudado. Foi ali que percebi que não era apenas um encontro comum. Algo estava errado, e eu não sabia se conseguiria sair daquela noite. Ainda assim, não consegui me salvar. Uma mistura de medo e
Fascínio me mantinha preso, como se fosse parte de um jogo que eu não sabia jogar, e esse jogo estava apenas começando. Depois daquele encontro, minha vida mudou. As mensagens enviadas a chegar quase imediatamente, mensagens que não eram apenas insistentes, mas transmitidas de uma ameaça velada, como se ela estivesse me observando a cada passo. No começo, tentei ignorar. Achei que fosse apenas uma obsessão passageira, algo que se dissiparia com o tempo. Mas não foi assim. As mensagens mais agressivas, a sensação de estar sendo seguido se tornou real. Eu via sombras nas ruas, sentia olhos fixos em mim, mesmo quando estava sozinho. Minha rotina começou a desmoronar. Amigos vieram a me olhar estranho e logo perceberam que eles também receberam mensagens estranhas, provenientes de perfis que usavam meu nome e fotos minhas. Era como se ela estivesse invadindo tudo. Minha vida, minhas relações, meu espaço. Tentei bloquear o número, excluir o perfil dela, alterei as senhas das minhas redes sociais. Nada adiantava. Era como se ela estivesse um passo à frente, sempre. Presente, sempre ameaçadora. O medo tomou conta. Eu não sabia em quem confiar. A paranoia cresceu a cada dia e eu comecei a questionar até a própria sanidade. Cada toque no celular fazia meu coração disparar. Cada notificação era um novo pesadelo. Eu queria fugir, desaparecer, mas sabia que ela não me deixaria escapar tão fácil. A mulher que eu conheci no Tinder não era apenas uma estranha. Ela era uma ameaça real, uma sombra que invadia minha vida e destruía tudo ao meu redor. E eu estava preso nessa teia, sem saber como sair. Eu tentei de tudo para me livrar dela. Bloqueei números, troquei senhas, mudei meus perfis nas redes sociais, mas ela sempre encontrou um jeito de voltar. Era como se eu tivesse acesso total à minha vida, controlando cada passo que eu dava. Ela começou a invadir meus amigos. Mensagens estranhas, pedidos de dinheiro, ameaças escondidas. Eles decidiram se afastar, desconfiando de mim, achando que eu estava inventando tudo. Eu me senti cada vez mais isolado, cercado por um inimigo invisível. No trabalho, as coisas pioraram. Meu chefe me chamou para uma conversa séria depois que uma mensagem comprometedora foi enviada do meu celular. Eu não tinha provas, só tinha certeza de que ela estava destruindo minha confiança. Comecei a investigar. Encontrei tudo o que podia sobre ela, vasculhei perfis, notícias, relatos de desaparecimentos. Descobri que ela não era apenas uma mulher misteriosa. Ela tinha um histórico sombrio ligado a outros casos de homens que sumiram depois de encontros no Tinder. Cada descoberta aumentava meu medo, mas também minha determinação. Eu sair exatamente dessa, eu preciso provar que ela existia, que era real. Mas quanto mais eu tentei, mais parecia que ela estava sempre um passo à frente. A sensação de estar encurralado crescia a cada dia. Minha casa, que antes era meu refúgio, agora parecia uma prisão. Eu não sabia em quem confiar, e a paranoia me consumia. Ela não era apenas uma ameaça digital. Ela havia invadido minha vida, minha mente, e eu não sabia se conseguiria escapar dessa teia, e o pior estava por vir. Foi durante uma noite sem sono que encontrei o que jamais esperava. Vasculhando fóruns obscuros e sites de notícias, me deparei com relatos assustadores. Homens que desapareceram depois de encontros com uma mulher que usava o mesmo perfil que ela. Histórias de desaparecimentos misteriosos, investigações que nunca avançaram, famílias destruídas. Cada nome, cada rosto, parecia uma peça do quebra-cabeça que eu não queria montar, mas precisava. Ela não era apenas uma mulher perigosa, era uma predadora digital, uma caçadora que usava o Tinder como armadilha para suas vítimas. O choque foi tão grande que por um momento pensei em desistir, mas a verdade me deu um novo propósito. Eu precisava provar que ela existia, que eu não era louco, que não estava sozinho. Comecei a capturar mensagens, registrar cada ameaça, mas sabia que ela estava sempre me observando, sempre pronta para agir. A sensação de estar encurralado se tornou mais real do que nunca. Eu não tinha mais tempo. A qualquer momento ela poderia aparecer de novo, e dessa vez eu não teria para onde correr. Aquele encontro não foi um acaso. Era uma armadilha, meticulosamente planejada, e eu estava preso no centro dela. Naquela noite, meu apartamento se transformou em uma prisão. As luzes piscavam,
A escuridão parecia viva, e cada som me fazia estremecer. Eu estava sozinho, mas sentia que ela estava ali, em algum lugar, observando, esperando o momento certo para atacar. Tentei ligar para a polícia, mas a linha caiu. O celular, que antes era meu único contato com o mundo, agora parecia uma armadilha. As mensagens dela continuavam chegando, cada uma mais ameaçadora que a anterior, como se ela estivesse dentro da minha mente. De repente, ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. Tranquei a porta, mas sabia que não adiantaria. Ela tinha as chaves, ou pelo menos eu acreditava nisso. A sensação de estar encurralado era esmagadora. A luta começou. Eu tentei fugir, mas cada movimento parecia previsto, cada rota bloqueada. Ela apareceu, silenciosa e fria, com um olhar que congelou a alma. Não era apenas uma mulher, era um predador implacável. Eu lutei com tudo o que tinha, desesperado para sobreviver. A adrenalina tomou conta, e por um momento pensei que conseguiria escapar. Mas ela era mais rápida, mais inteligente. Cada tentativa minha foi frustrada. No auge do desespero, percebi que não se tratava apenas de força física. Era um jogo, psicológico, uma batalha de quem controlava a mente do outro. Eu estava preso, sozinho contra uma sombra que parecia invencível. E naquele instante, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Quando a polícia finalmente invadiu o apartamento, não encontrou nada além do meu celular caído no chão. A tela brilhava, iluminando uma mensagem simples, mas aterrorizante. Mais um match perdido. Não havia sinal de mim, nem dela. Apenas o silêncio pesado de um lugar onde o perigo havia passado, deixando para trás apenas um rastro digital. Eles queriam entender o que aconteceu, mas sem provas concretas, tudo parecia um mistério impossível de resolver. Eu me tornei uma história esquecida, mais uma vítima invisível de um jogo cruel. Mas a verdade permanece. Eu não fui o primeiro, e certamente não serei o último. O que começou como um simples deslizar de dedo terminou em um pesadelo real, onde a linha entre o virtual e o mortal desapareceu. E enquanto você assiste a isso, pense: quantos outros jogos terminaram assim, sem que ninguém saiba? Porque no mundo dos encontros online, nem tudo é o que parece. E às vezes, a última partida é realmente a última. No silêncio que ficou depois do meu desaparecimento, resta uma pergunta que ecoa. Você realmente sabe com quem está falando do outro lado da tela? Em um mundo onde uma partida pode parecer apenas um gesto simples, a verdade pode ser muito mais sombria. Eu fui apenas mais um número, uma história que poderia ter sido evitada. Mas o perigo está aí, escondido atrás de perfis perfeitos e sorrisos falsos, esperando o momento certo para atacar. Seja cuidadoso com quem você confia, porque nem todo encontro termina bem. E no final, o que parece um jogo inocente pode ser o começo do seu pior pesadelo. Então, na próxima vez que deslizar para a direita, lembre-se: nem todo match é uma chance de amor. Para alguns é uma sentença, e essa é a minha história. Que ela sirva de alerta para você. Nunca confie. Muito cuidado. Eles me procuram até hoje, mas sem nenhum sucesso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like e comenta o que achou.